Boa noite, José Viana de Moraes, mais uma vez aqui no canal do YouTube para compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a vocês que vocês divulguem, compartilhem esse vídeo, dá o like aí, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você vai ouvir de novo esse vídeo e que mais pessoas podem ouvir. Então isso é importante para que a Palavra de Deus seja divulgada no mundo todo, como foi uma ordem de Jesus, que a palavra de Deus será pregada até os confins da terra, né? Então ajude a divulgar a palavra de Deus através do seu compartilhamento, através do seu like que você dá. Ajude a divulgar essa palavra gloriosa que Deus deixou para nos instruir e nos ensinar. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui o Salmo número 15 hoje, onde o salmista Davi revela para nós o verdadeiro cidadão dos céus. Ele mostra para nós aqui as características de um verdadeiro cidadão dos céus. Em outras palavras, seria as características daquela pessoa que vai morar nos céus, que vai chegar aos céus, que o lugar dele está reservado lá nos céus, aguardando ele. O salmista Davi dá essas características da verdadeira pessoa que vai morar nos céus. E ele começa assim no versículo 1, diz assim, o salmista no Salmo 15, versículo 1, diz assim, Senhor, aqui ele faz uma pergunta a Deus, né? A pergunta que ele está fazendo a Deus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Observe bem a pergunta que o salmista Davi faz aqui. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, o salmista poderia estar perguntando a Deus assim, Senhor, qual é a pessoa que vai entrar nos céus? A nossa linguagem hoje original. Qual é a pessoa que vai entrar nos céus, Senhor? O que essa pessoa precisa para chegar nos céus? Quais as características que ela tem que ter, quais os predicados que ela tem que ter para poder chegar nos céus? Seria uma pergunta hoje na língua portuguesa bem clara mesmo. Perguntasse a Deus, Senhor, quem é que vai morar no céu hoje? O que essa pessoa precisa ter para poder morar no céu, Senhor? Qual é a característica da pessoa que vai chegar aos céus? Essa poderia ser a pergunta que o salmista Davi estaria fazendo. Ou se eu fosse perguntar a Deus, eu faria essa pergunta para ele. Senhor, quem é que vai morar nos céus? Né? E o versículo 2, ele diz, aqui ele começa a responder a pergunta. Ele diz, versículo 2 diz, aquele que anda em sinceridade. Poderia ser Deus que estaria respondendo? Eu creio que quando o salmista Davi escreveu esse Salmo 15 aqui, o Espírito de Deus estava sobre ele, com certeza, porque sempre o Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando Davi enfrentou o leão que ia devorar as ovelhas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus apossou de Davi, Davi foi lá e venceu o leão. Quando veio o urso também tentando devorar a ovelha, o Espírito de Deus apossou de Davi e Davi foi lá e venceu o urso. Quando Davi foi lutar contra os gigantes de Golias que desafiavam o povo de Israel, o que aconteceu? Com certeza o Espírito Santo estava sobre ele e ele foi lá e venceu o gigante Golias. E com certeza, quando o salmista Davi estava escrevendo esse Salmo 15, o Espírito de Deus estava guiando ele, guiando as suas palavras, né? Estava revelando para ele uma grande coisa, uma palavra excelente, que ele devia divulgar ela ao mundo todo, que o mundo todo precisaria saber desse. Porque aqui está a característica daquilo que agrada a Deus também, né? E eu salve, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Ele diz, aquele que anda em sinceridade. Aquele que é sincero, Davi. Aquela pessoa que é sincero, ele tem certeza que ele vai morar nos céus. Esse é um verdadeiro cidadão nos céus. A sinceridade agrada a Deus. Deus gosta da pessoa ser sincera. Mas não é só isso. Essa é uma das características. Mas ele continua. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Essa, Davi, é a verdadeira característica. Se fosse Deus que estivesse falando da vida, Deus estaria falando esse Davi. Essas daqui são as verdadeiras características do verdadeiro cidadão dos céus. A sinceridade, a justiça, ser justo, não trapacear, não enganar,
Né? Não roubar ninguém, querer somente aquilo que é seu, aquilo que é justo, não cobrar preço extraordinário além do justo mesmo. Esse Davi é o verdadeiro cidadão dos céus. Ser sincero naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, né? Naquilo que ele pratica, no que ele faz. Sinceridade. Ser sincero, ser justo, né? E falar verdadeiramente. Falar a verdade, não mentir. Primeiro porque quem conhece a palavra de Deus e estuda a Bíblia, ele sabe quem é o pai da mentira. Sabe quem é o pai da mentira? Todos nós que estudamos a Bíblia sabemos quem é o pai da mentira. Inclusive, certa vez, quando Deus falava, quando Jesus conversava com os fariseus, Jesus chegou a chamar eles de filhos do diabo. Deus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês não são filhos de Abraão. Não, nós somos descendentes de Abraão. Não, vocês não são descendentes de Abraão. Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês me amariam e não estariam me matando agora. Não, mas nós temos Deus como pai. Não, vocês não têm Deus como pai, vocês não é filho de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês aceitariam o meu testemunho, Jesus disse. Aí Jesus é bem claro lá, ele diz assim, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês praticam as obras dele. Ele foi homicida desde o princípio. E até hoje ele é homicida. E ele mente, ele é o pai da mentira. Por isso nós sabemos quem é o mentiroso. E Jesus diz, aquele que fala verazmente, aquele que fala a verdade, não minta. Esse verdadeiramente vai entrar nos céus. Então Deus poderia estar dizendo, Davi, esse daqui, ó, a pessoa que tem essas características, né? Aquela pessoa que é sincera, aquela pessoa que pratica a justiça, aquela pessoa que fala a verdade, segundo o seu coração, ele não mente. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Esse é o verdadeiro salvo. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. Que palavra excelente, gloriosa, né? Aí o versículo 3 ele continua respondendo, aquele que não difama com a sua língua, nem fala mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse Davi, esse vai entrar nos céus. Essa pessoa, o lugar dele está reservado lá no céu. Essa pessoa vai entrar pelas portas dos céus. Esse é que é o mundo que nós devemos ter hoje. Eu sempre digo que se todo mundo entendesse o ensinamento de Cristo, que ele vem ensinando, falando conosco, se todo mundo observasse isso, entendesse o ensinamento dele, praticasse, nós teríamos um mundo bem diferente hoje. Não haveria tanta maldade no mundo, tanta desordem no mundo. Não haveria. Aquele que não difama o seu próximo com a língua. Aquele que não fala mal do seu próximo. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje eu sempre digo que hoje muitas pessoas não se convertem a Cristo, não aceitam Cristo como seu Salvador por causa do nosso próprio testemunho. Nós, com o nosso próprio testemunho de crente mesmo, às vezes nós fazemos o povo a blasfemar de Deus por causa do nosso testemunho. Porque quantas pessoas já chegou para mim e disse, eu não vou ser crente nesta igreja aí porque eu conheço tal fulano que é crente lá na igreja ele é um crente, mas aqui fora ele faz isso, faz aquilo, engana os outros, trapaceia. E aí, como é que fica a situação dessa? Vai entrar no céu? De jeito nenhum. Não consegue entrar no céu. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Esse vai entrar no céu, a característica desse. A característica do verdadeiro discípulo de Cristo. Está xingando ele, está falando mal dele, ele está amando você. Ele está te fazendo bem, está te amando. Está orando por você. Esse é a característica do verdadeiro cidadão do céu. E esse vai entrar nos céus. Esse vai entrar no céu. O versículo 4, o salmista também continua. Aquele cujos olhos o reprobam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que quando ele fala, ele cumpre com a sua palavra.
mesmo que ele tome prejuízo, mesmo que ele sofra danos. Mas ele não muda, ele permanece falando a verdade. Permanece testemunhando, falando a verdade. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. E o versículo 5, para a gente encerrar, diz assim, ó, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra os inocentes. Mais essas características do verdadeiro cidadão dos céus. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ele empresta. Não com usura. Aquele que não aceita suborno contra os inocentes. Ah, mas vamos enganar essa pessoa aí, vamos trapacear ela, a gente vai ganhar um dia. Não, ele não aceita isso. Essa é a característica do verdadeiro cidadão dos céus. E para encerrar o final do versículo, ele diz assim, ó, quem faz isso nunca será abalado. Quem pratica isso nunca será abalado. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua o próximo. Aquele que não aceita afronta nenhuma contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprova é desprezado. Aquele que honra os que temem ao Senhor. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Sinceridade. E você pode ver que isso é um predicado de Jó. Jó tinha essas características. Aí está um segredo que eu descobri de Jó, é que Jó era abençoado por Deus exatamente por isso, por ele possuir essas características. Vamos ler aqui só para a gente ver. Jó capítulo 1. Livro de Jó capítulo 1. Nós vamos ver aqui como é interessante. Jó capítulo 1, do versículo 6 em diante, aí diz assim que os filhos de Deus iam se apresentar perante ele, o Satanás se introduziu no meio e chegou lá também, foi lá, prometido, né? Entrou lá e foi. E o versículo 8 do capítulo 1 de Jó, veja só que Deus faz uma pergunta para Satanás. Deus pergunta para ele, faz uma pergunta para ele assim, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só a pergunta que Deus faz para Satanás. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Aí Deus continua. Agora Deus dá aqui umas características de Jó. Isso eu vou falar para vocês, os predicados de Jó, as características de Jó. Eu vou falar para vocês por que eu abençoo Jó. Por que eu amo Jó. Por que me agrada de Jó. Aí Deus diz, ó, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Agora observa só, o próprio Deus testemunhando de um homem carnal como nós. Porque Jó era semelhante a nós, era um homem carnal como nós. Agora Deus testificando de Jó aqui. E Satanás meio atrevido disse, você dá tudo para ele, você abençoa ele, você dá tudo os bens materiais para ele, como é que ele não é fiel? Né? Mas deixa eu mexer com ele. E Deus disse, você vai mexer sim, mas só que eu quero dizer uma coisa para você, Satanás. Você conhece Jó exteriormente, por fora dele. Mas eu não, eu conheço Jó lá dentro. Eu conheço o coração de Jó. Eu sei quem ele é, eu sei até onde ele pode chegar, eu sei do que ele é capaz. Conheço Jó. Né? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Olha só. As características de Jó eram as características do verdadeiro cidadão dos céus. E as suas características? Qual é as suas características? Que características você tem? Você tem sido sincero? Você tem sido justo? Você tem sido fiel? Você tem afastado do mal?
Examina a sua vida. Leia esse texto aqui, esse Salmo 15, examina a sua vida e vê se você está de acordo com ele. Vê se você tem as características do verdadeiro cidadão do céu. Se você não tiver, procura ter. Procura ter. Porque Deus está aí. Jesus Cristo está aí para perdoar o seu pecado, para mudar a sua vida, para mudar o seu caráter, para mudar a sua personalidade, para fazer de você um verdadeiro cidadão dos céus. Medita nisso. Leia isso, estuda isso. E guarda no seu coração. Leia de novo, para que essa palavra ela impregne no seu coração, na sua mente. E você não esqueça disso, você se lembra disso. Que essas as características do verdadeiro cidadão dos céus. E que sem essas características ninguém vai chegar aos céus. E só quem pode criar em você essas características é Deus, através do Espírito Santo. Que Ele vai colocar em você os frutos do Espírito e você vai produzir essas características do verdadeiro cidadão dos céus. Então fica aqui essa palavra para você meditar hoje, tá? Para você ler, meditar, examine a sua vida e ver se você está encaixado nesse salmo, que se você não tiver, você tem que procurar se encaixar, para você chegar lá nos céus. Medita nela, divulgue ela, ajude a divulgar essa palavra. Compartilhando esse vídeo, dando like nesse vídeo, que quando você dá o like no vídeo, o YouTube entende que você vai ouvir de novo esse vídeo, que você quer ouvir de novo esse vídeo e que outras pessoas também vão ouvir. Então, ajude a divulgar essa palavra fiel e verdadeira, digna de aceitação, como diz o apóstolo Paulo. E essa palavra que pode mudar a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade, transformar você num homem de Deus, um verdadeiro cidadão dos céus. Então, filho, que essa palavra, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, quando estaremos aqui novamente com mais uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. Amém.